Fala, feras, como vai? Tudo bem? Mais uma live com vocês aqui, 8 horas da noite, na pontualidade dos britânicos. Pavani Responde Gespôncio, uma live mais densa, 30, 40 minutinhos, falando sobre indicadores. Quer saber mais sobre indicadores? Então nós vamos falar sobre indicadores aqui para você. Basicamente, isso aqui é uma live introdutória. Ano que vem nós vamos ter um curso especificamente de indicadores, um workshop de 3 horas. Depois vocês vão saber um pouquinho mais detalhes sobre isso. E depois, no ano que vem, nós vamos ter um curso estruturado de indicadores com o meu amigo Neville. Vamos dividir isso com ele. Mas deixa eu colocar para vocês, então, os slides aqui para a gente falar um pouquinho desse tempo aqui sobre live, gerenciamento por indicadores, viabilizando um processo decisório profissa. O que a gente percebe hoje, meus caros colegas do Facebook, do YouTube e do LinkedIn, transmissões compartilhadas nessas 3 mídias sociais, tratam indicadores no mercado brasileiro de uma maneira absolutamente amadora, para não dizer irresponsável, ok? Então, nessa live de hoje, eu quero falar um overview sobre indicadores, gerenciamento por indicadores para vocês. E aqui tem os slides que nós vamos utilizar para falar sobre isso, ok? Para que servem indicadores, senhores? Para que servem indicadores, meus queridos? Os questionamentos mais frequentes que eu tenho sobre indicadores é o seguinte. Basicamente, eu tenho essas perguntas aí. Qual é o processo ideal para a tomada de decisão? Como aumentar de maneira relevante a probabilidade de acertar nas decisões tomadas no ambiente corporativo? Que ferramentas eu posso utilizar para maximizar o acerto na tomada de decisão? Para responder essas perguntas, nós vamos inexoravelmente ter que falar de indicadores. Indicadores é o método pelo qual nós responderemos essa questão, porque um dos objetivos dos indicadores é ele alicerçar a tomada de decisão de maneira mais adequada, assertiva. Ok? Em realidade, nós temos aqui uma grande frase do Dr. William Edward Deming, que diz o seguinte: não se gerencia o que não se mede. Não se mede o que não se consegue definir. E não se define o que não se compreende. Isso é uma frase, famosa de William Edward Deming, e que essa frase eu utilizo para dizer assim: se essa frase for verdade, a gente gerencia muito pouco de verdade. Porque a gente mede muito pouca coisa, em realidade. A gente mede muito pouca coisa mesmo. Ok? E se a gente mede muito pouca coisa, a gente não obedece ao que o Dr. Deming está falando. Então, na verdade, qual que é o parâmetro para a gente falar o que nós vamos falar aqui, né? São algumas literaturas que eu vou sugerir para você buscar antes da gente começar a falar de indicadores. O primeiro livro é A Verdade dos Fatos, Gerenciamento Baseado em Evidências, Como Reconhecer e Vendar o Perigo das Meias-Verdades. Um livro de Jeffrey Pfeffer e Robert Sutton. Na verdade, existe um artigo na revista Harvard Business Review de agosto de 2006, é bem antigo o assunto, né? Que é um livro que eu considero decisão baseada em evidências. Um outro livro que eu considero, na verdade são 2 livros que eu considero importância, Inteligência Analítica dos Negócios e Competição Analítica, de Thomas Davenport. 2 livros importantes que parametrizam o que eu vou dizer aqui agora, ok? Outro livro que eu gosto muito de utilizar, falar, para principalmente aquelas pessoas que dizem assim para mim: estou cansado de ouvir isso aqui. Pavani, o meu trabalho não dá para medir. Aqui no nosso trabalho é muito difícil de mensurar as nossas coisas aqui. Então, se o seu trabalho é difícil de medir, pode parar de fazer, porque ele não deve ser importante. Ok? Então, para acabar com esse tipo de resistência, tem esse livro aí, Como Mensurar Qualquer Coisa, de Douglas Hubbard. E é um livro muito importante para quem acha ainda que tem coisa que não dá para medir. Para quem ainda acha que o meu trabalho é subjetivo demais, não dá para medir.
Se você acha isso, esse é o seu livro, tá? Mensuração deve ser entendida como a observação a um conjunto de observações que reduzem a incerteza por meio de resultados quantitativos, expressos quantitativamente. Por exemplo, um termo como flexibilidade pode ser perfeitamente mensurável, uma vez que se defina o seu real significado e quais são os seus impactos observáveis. É inegável a importância de se constatar os resultados das ações ou até das intenções. Portanto, é importante não confundir mensuração com a atribuição de um valor exato para as coisas. Pior do que números inexatos é a ausência total de números. Então, eu preciso, mesmo que eu tenha números inexatos, é melhor números inexatos do que a ausência total de números. Esse livro é muito bacana para você tirar essa resistência de que tem coisa que não dá para medir. Se algo realmente importa, então precisa ser detectável. Por exemplo, se você se importa com isso, então isso, essa coisa, entre aspas, isso, né, deve ter consequências observáveis. Se isto precisa ser detectável, então será detectável por certa quantidade, mais ou menos, melhor ou pior, etc. Se é detectável por certa quantidade, então é mensurável também. Se deseja medir X, então podemos perguntar o seguinte: o que você quer dizer com X? Ou ainda, como mais X é diferente do menos X? Ou ainda, faça o seguinte experimento: se eu tivesse duas empresas idênticas, exceto que uma tem mais X, então como eu constataria essa diferença? Uma vez definida a forma de observação, você estará fazendo medição. É um livro importante para parametrizar o nosso trabalho aqui. Esses 3 livros aqui, depois eu vou te dar um link no nosso site para você baixar ele. É um livro que eu fiz a revisão técnica, indicadores de desempenho, e 2 referenciais bibliográficos sobre, muito densos, né? Esses 2 aí à direita, tem mais ou menos 300 páginas cada um. Você vai poder ir no nosso site e baixar esses livrinhos aí, se você assim achar agregador de valor, ok? Além disso, tem o nosso RPG, o pilar 2.2.14 dos RPGs, fala sobre medição como base para a tomada da decisão. Então, é um pilar dos nossos referenciais de exemplaridade da primazia da gestão. Medir por meio de indicadores é um pilar. E nós temos um referencial temático no RPG específico para tratar de indicadores. É o referencial temático sobre dados, informação, indicadores e processos decisórios holacráticos. Além disso, como é que a gente usa estatística para tomar decisão? Que é o que a gente chama de estatística interpretacional. Não é aqui ensinar estatística para você usar a estatística como um estatístico. É saber usar a estatística interpretacionalmente falando, que é o que a gente chama de estatística interpretacional. Ok? E eu queria, antes de evoluir nessa questão aqui, para a gente começar a falar de indicadores propriamente dito, você acha adequado você ser mensurado por meio de indicadores? Você acha legal? Se eu perguntar assim para você, você é competente? E a maioria das pessoas responde para mim assim: sou competente. Por que você é competente? Ah, porque eu tive a formação X, a formação Y, e coloca os diplomas dele, arrota os diplomas dele para mim. Então, senhora, você só pode mostrar se você é competente ou não se você tiver números para me mostrar. Se você não tiver números para me mostrar, você não pode defender nada, porque configura apenas uma opinião. Os números é aquilo que a gente tem que fazer. E, normalmente, quando eu pergunto isso aqui, se você acha adequado mensurar a sua competência por meio de indicadores, a maioria das pessoas acha adequada. Mas quando a gente começa a inventar um indicador, ele passa a não gostar mais disso. Porque o indicador ele não tem pena da gente. O indicador, quando ele vem, meu queridão, ele vem para bater mesmo. Ele não tem nenhum tipo de... Como é que eu poderia dizer? O indicador não tem tipo, não tem meia palavra com ele. Ou ele funciona, ou ele mostra que você é performático, ou ela mostra que você é um Zé Ruela. Ok? Então, na verdade, quando a gente começa a adotar a gestão por indicadores, as medições, a gente vai usar o indicador para praticar a meritocracia. Justo é tratar desigualmente os desiguais. Quer dizer, o indicador serve para quê? Para separar o cara bom do cara que não é bom. Para isso que ele serve. Ok? E é indicador, ele é um sensor da dor da pessoa jurídica.
O indicador é o sensor da dor da pessoa jurídica. Para isso que serve um indicador. Não é indica saúde, é indica dor. Tá claro? Isso é muito importante. Quer dizer, o indicador serve para implementar a meritocracia. É muito comum as pessoas dizerem aqui nós temos divisão, PLR no final do ano. Eu falei, vocês têm indicadores? Não, nós temos um pouquinho lá. Então, se você tem qualquer sistema de reconhecimento meritocrático, mas não tem uma estrutura de indicadores perfeita, eu quero crer que você esteja falhando e falhando de maneira bastante séria. Ok? O pré-requisito para se praticar a meritocracia é indicadores numa estrutura perfeita, que eu vou falar aqui nessa live um pouquinho. Tá? E o que o indicador mede? O indicador tem que medir duas coisas. Ele tem que medir a performance e o desempenho dos processos organizacionais e tem que medir a performance e o desempenho dos objetivos estratégicos. O indicador serve para isso. Ele serve para medir em que nível de exemplaridade os processos andam, em que nível de exemplaridade os projetos estratégicos andam. É para isso que ele serve. O indicador não serve só para fazer estratégia, para medir a estratégia. Não. O indicador serve para medir os detalhes dos projetos estratégicos e serve para medir os processos organizacionais ponta a ponta. É para isso que serve, tá certo? Você fala assim, o meu objetivo, a minha estrutura de indicadores só mede os objetivos estratégicos da companhia. Está errando e está errando feio. Tem que medir os objetivos, os projetos estratégicos e todos os processos da casa. Eu diria, e diria mais, né? Cada ser humano na sua organização, cada membro da força de trabalho, cada papel energizado numa empresa dinamizada holacraticamente, precisaria ter o seu indicador de mensuração de desempenho e performance. Ok? E aí, nós temos dois tipos de inteligência para a tomada da decisão. Eu costumo dizer assim, a inteligência de abordagem, que é saber fazer uma pergunta certa, e a inteligência da interpretação, que é saber tomar a decisão correta, interpretando os dados da pergunta que foi feita. É a ciência de dados que a gente vai se referir aqui, e nós vamos falar um pouquinho, metade da nossa live vai falar sobre inteligência de abordagem, e metade da nossa live vai falar sobre inteligência e interpretação, que, óbvio, é apenas um introito aqui, né? Nós vamos falar isso mais profundamente no nosso workshop de 3 horas, que vai ter comecinho no ano que vem, e no nosso curso de 10 horas sobre gerenciamento de indicadores. Tá? O curso de 10 horas será dado por mim e pelo Neville. Nós dois é que vamos dar esse curso para vocês. Tá? O curso de 10 horas. Muito bem. Então vamos entender o que é essa inteligência de abordagem, inteligência de interpretação. A inteligência de abordagem ela vai distinguir 5 coisas importantes. Nós temos o que chamamos de dados. Os dados podem se transformar em informações. As informações podem se transformar em indicadores. Os indicadores podem se transformar em conhecimento, ok? E o conhecimento pode se transformar em inteligência. Na verdade, nós vamos falar aqui nessa live apenas, vamos chegar até indicador. Nós não vamos evoluir para conhecimento e nem para inteligência, mas quando a gente falar do curso de 10 horas, a gente vai falar disso de maneira mais completa, né? O que a gente quer dizer com esse conceito aqui? Vamos distinguir para você o que é dados, o que é informação e o que é indicador, tá? Eu tenho aqui uma definição melhor aqui, Dados é a menor instância de uma estrutura de indicadores. Eu não vou ler aqui, vou explicar para você. Dados é quando a gente se refere a um label armazenado. Então, por exemplo, o valor de uma nota fiscal é um dado. Uma reclamação é um dado. Tudo aquilo que é unitário, a gente chama de dado. Quando a gente transforma essa unitariedade num agrupamento a partir de um certo interesse, nós já não temos mais dados, nós temos informações. Então, quando eu falo faturamento é o quê? Faturamento é uma informação, porque é uma junção de diversos valores de nota fiscal
a partir de uma certa lógica, semanal, mensal, o que for. Informação é diferente de dado. Dado é uma informação única, sozinha, unitária, armazenada num banco de dados, ou às vezes armazenada num bando de dados, ok? Mas dado é dado. Sem dado eu não tenho informação, mas a informação é um agrupamento, é uma estrutura intermediária entre dados e indicadores. É o primeiro grau de manipulação dos dados que eu tenho disponível. Mas se eu falar a quantidade de reclamações de uma empresa, eu estou falando de informação. Se eu falar no determinado mês, né? Se eu falar de faturamento, faturamento é uma informação. Aí você fala assim, Pavani, poxa, já foi interessante essa live aqui, porque eu tenho um indicador lá na minha companhia que eu estou aprendendo agora aqui, que ele não é um indicador, ele é uma informação. Exatamente. Se o seu indicador é uma coisa somada, você ainda não tem um indicador, você tem uma informação. E usar a informação para plotar gráficos é muito errado. Vou dar um exemplo aqui, nesse meu slide aqui. Olha que coisa maluca. Eu tenho aqui, ó, essa linha vermelha, quantidade de reclamações. Ela está aumentando ao longo do tempo. Está vendo aqui? A quantidade de reclamações aumenta ao longo do tempo. Eu posso dizer que esse processo está piorando? Quantidade de reclamações, número puro, quantidade de reclamações. Se eu considerar só a linha vermelha aqui, números puros, eu não sei se está piorando na verdade. Se a reclamação está aumentando, você, a princípio, poderia dizer assim, a coisa está tendo uma pioria aí. Mas eu não sei qual é o relativizador desse número puro. Agora, se eu dividir a quantidade de reclamações pela quantidade de itens vendidos e descobrir que essa proporção aqui diminui ao longo do tempo e não aumenta, em realidade eu estou falando que pode até a reclamação estar aumentando, mas quando eu divido pelo número de itens vendidos, se eu vendi muito mais, é claro que a chance de ter mais reclamações é maior, mas proporcionalmente o número vem caindo. Então, qual é o risco de eu projetar informações? Projetar informações é o erro mais crasso que você pode cometer. Porque eu corro o risco de interpretar uma pioria quando algo pode ser o oposto, uma melhoria. Então, para a gente chamar de indicador, senhores, nós temos que fazer uma relação. Nós temos que fazer uma divisão, uma razão, uma continha de dividir. Se eu não tenho uma conta de dividir, eu não tenho um indicador ainda. Então, isso é muito importante você entender nessa live aqui, ok? Indicador é sempre uma informação dividida por outra informação. O desafio aqui é encontrar o melhor denominador inteligente. E eu divido um fato por um fato. Quando eu tenho uma conta de dividir, aí sim eu tenho um indicador legítimo. E aí você deve estar perguntando para mim assim, porra, Pavani, na minha estrutura de indicadores, eu tenho um monte de informação, então. Já dá para você fazer, se acabasse aqui a nossa live, você já tem um bom trabalho lá na sua organização para melhorar, certo? Porque toda informação não pode ser considerada um indicador ainda. Ok? Mas vamos lá. Vamos evoluir mais aqui para o nosso contexto. Além do indicador ser uma conta de divisão, o nome do indicador ele sempre é uma taxa ou um índice. O que é uma taxa? É quando eu divido duas grandezas, dois números, duas informações de mesma grandeza. Se em cima tiver dinheiro e embaixo tiver dinheiro, o resultado dessa conta é uma proporção, é um percentual. Se eu multiplicar por 100, fica percentual. Se eu multiplicar por 1000, vira ppm. Se eu multiplicar por bilhão, vira ppb. Então, toda vez que eu divido alhos por alhos, o nome desse indicador chama taxa. Agora, se eu tenho no numerador uma grandeza e no denominador uma outra grandeza, como, por exemplo, aí no exemplo, né? Faturamento em cima é dinheiro, embaixo é a quantidade de empregados. Essa conta, ela não pode ser chamada de taxa. Ela tem que ser chamada de índice. Você já deve estar falando assim, meu Deus do céu, nunca fiz isso. Pois é, essa é a merda. A maioria de nós caga feio nesse assunto aqui. Chama taxa o que deveria ser índice, chama índice o que deveria ser taxa. Taxa é quando o resultado da conta é um percentual, é um ppm, um ppb. Então, todo indicador deveria começar com a palavra taxa ou com a palavra índice,
para mim já saber do que se trata. Você, agora que sabe essa diferença, não tem direito mais de cometer as cagadas que todo mundo faz. Ok? Pode ver lá. Se você tem um indicador que o resultado dessa conta é um percentual, o nome desse indicador deveria ser taxa, jamais índice. Ok? Isso é um cuidado também. Quando tem ainda uma possibilidade de eu ter vários números numa mesma conta, né? A gente chama isso de medida síntese ou coeficiente. Então, o indicador ele pode começar com a palavra taxa, pode começar com a palavra índice, ou pode começar com a palavra coeficiente. Porque coeficiente é uma coisa mais complexa, é uma medida síntese. Então, aprenda aí. O nome do seu indicador, seja ele o nome que for, tem que começar com a palavra taxa, ou começar com a palavra índice, ou começar com a palavra coeficiente. Ok? Outro detalhe importante. Há duas grandezas, dois tipos de indicadores, que nós chamamos de indicadores outcome e indicador driver. O que é indicador outcome? Vou dar um exemplo simples aqui para mim. E eles são chamados de diversos nomes aí. Os outcomes são chamados também de lagging, resultante, de efeito, e os drivers têm também outros nomes que o mercado dá. Mas eu quero mostrar para você que o indicador outcome é aquele que mede o resultado. Por exemplo, se eu quiser emagrecer, eu posso medir, por exemplo, a quantidade de peso hoje menos peso daqui a 30 dias dividido pelo peso hoje. Indicador. Isso é uma taxa, certo? O resultado da perda de peso. Eu posso medir perímetro. Perímetro hoje menos perímetro daqui a 30 dias, perímetro da minha barriga, né? Dividido pelo perímetro hoje. Número em cima e embaixo, a mesma grandeza, taxa de redução de perímetro. Ou eu posso medir massa corpórea. Massa corpórea é peso dividido pela altura ao quadrado. Grandezas diferentes. Está errado chamar taxa de massa corpórea. É índice de massa corpórea, porque o que tem em cima é uma grandeza diferente do que tem embaixo. Ok? E esses três indicadores que eu me referi aqui, eles são todos outcomes, que medem se eu estou conseguindo emagrecer. Mas o que eu preciso fazer para merecer emagrecer? Eu preciso correr, eu preciso comer menos, eu preciso fazer coisas efetivamente importantes para isso. Fala, Mauricião, tudo bom? Então, o que eu estou falando aqui para você? Indicador é aquilo que tem uma estrutura de indicadores perfeita, tem que ter, para cada indicador outcome, os seus respectivos indicadores drivers. Isso é uma falha grave, que a maioria das estruturas de indicadores não tem. Um indicador outcome tem que ter os seus indicadores de esforços construtores do resultado. Então, e eu tenho que medir também o esforço. Então, se eu quero medir se eu estou emagrecendo, eu tenho que medir taxa de redução de peso, taxa de redução de redução de perímetro e índice de massa corpórea. Só que eu tenho que medir quantos quilômetros eu corro, quantas calorias eu como também. Porque se eu não correr o que tem que correr, ou andar o que tem que andar, ou comer o que tem que comer, eu não mereço aquilo. Então, existe uma relação de causa e efeito. Para que o outcome aconteça, é o esforço que constrói isso. Senão, qualquer coisa diferente disso chama sorte. E a gente não pode valorizar a sorte na gestão por indicadores. Ok? Então, isso é um grande trabalho que a gente faz nas organizações. Para cada indicador outcome, e a maioria das empresas só tem indicadores outcomes, não tem indicadores drivers, é a grande falha, a grande bola parada na gestão de indicadores. Ok? Então, no curso que nós vamos dar, a gente vai ensinar isso direitinho para vocês. Tá? Então, na verdade, o que a gente teria que ter, né? Numa estrutura de indicadores? Nós teríamos que ter os processos ou os objetivos estratégicos, né? Os indicadores drivers e o quanto eles são correlacionados aos indicadores outcomes. Quer dizer, esse aqui, o indicador A1, por exemplo, constrói o indicador B. O indicador B só acontece se a gente fizer direitinho o indicador A1. Essa relação de indicador de causa e efeito tem que existir nos sistemas. Num refinamento disso, a gente ainda tem correlação entre os drivers e entre os outcomes. Uma estrutura bem sofisticada, refinada, de correlação entre os indicadores da estrutura de uma organização. Ok? Além disso, senhores, é importante falar para vocês que cada indicador tem suas fichas. Então, por exemplo, vamos imaginar, se eu tenho 25 indicadores outcomes, quantos indicadores tem que ter na nossa casa, né? Se eu tenho 25 indicadores outcomes, e eu tenho que ter pelo menos 2 drivers para cada um, eu teria que ter 50 drivers. Ao longo da minha estrutura de indicadores, tem que ter 75 indicadores. É muito comum
a gente perceber que ninguém faz essa conta. Pô, quantos outcomes eu tenho? Se eu tenho 10 outcomes, eu tenho que ter 20 drivers. E eu tenho que ter 30 indicadores ao todo na minha estrutura. Então, dá para a gente identificar quantos indicadores tem que ter numa companhia e pensando em cada processo, em cada objetivo estratégico. Tá? Se cada processo, eu tenho 20 processos na minha empresa e 10 objetivos estratégicos na minha empresa, eu teria que ter pelo menos 30 indicadores outcomes. E se a gente levar em conta ainda as dimensões dos objetivos estratégicos, bom, aí tem mais. Mas dá para a gente entender. E cada indicador tem uma ficha dessa, ó, que a gente chama ficha do indicador. É a planta baixa do indicador. Se você quiser conhecer mais sobre isso aqui, você vai lá no nosso site, no Portal do Conhecimento. Aqui, ó, se você for aqui em conteúdo gratuito, clicar lá, vai ter um lugarzinho chamado Portal do Conhecimento. Nesse Portal do Conhecimento aqui, você vai aqui, clica em indicadores. Você vai ter aqui, ó, o cardápio de indicadores, é uma lista, tem 400 indicadores lá que você pode pesquisar para te inspirar a inventar os indicadores na sua empresa. Ô, Magali, tudo bem? E você tem aqueles 3 livrinhos que eu me referi, clica aqui, ó, materiais técnicos de referência, você vai poder baixar, vai se cadastrar no site e vai poder baixar 3 livros sobre indicadores para você agora, tá bom? Para te ajudar aí, tá? O que mais tem que ter um indicador? Meta, né? Tem que definir meta para os números que a gente definiu. Se tem uma conta, essa conta é resultado dela, eu quero que tenha um objetivo, né? Eu tenho que ter metas para esses indicadores, tanto para os drivers como para os outcomes, ok? Então, meta, mas é só meta que tem que ter? Nananina, tem que ter meta, tem que ter requisito da parte interessada, que é diferente de meta, muito diferente de meta. Fala, Paulo, boa noite. Meta é uma coisa, requisito da parte interessada é outra coisa. A meta se determina com base em dados históricos. Se você não tem dados históricos, você não pode ter meta. Agora, se você tem dados históricos, você tem meta. Mas requisito da parte interessada é a vontade da parte interessada. Não tem compromisso com a execuibilidade. Tem compromisso com a intenção dele. A parte interessada cliente quer defeito zero, acabou. Se isso é possível ou não, é um outro ponto. Mas RPI é diferente de meta. E tem que ter também o RCP, referenciais comparativos pertinentes, onde a gente vai comparar aquele número com quem é melhor que eu. Com quem é melhor que eu, com uma certa pertinência, e quem tem referenciais comparativos de exemplaridade. São referenciais considerados internacionais ou muito melhores que eu. Então, um gráfico, como é que eu tenho que ter um gráfico? Ele tem que ser mais ou menos assim, ó. A meta nunca é uma reta, a meta é uma coisa que eu quero buscar, então ela tem que ter um ângulo, né? Ela tem que ser se for para quanto maior, melhor, é uma reta inclinada para cima, se for quanto menor, melhor, é uma reta inclinada para baixo. É uma linha inclinada para baixo. Nunca se desenha meta com uma linha reta. Ok? Então, a meta se desenha assim, é como eu estou no primeiro período, ok? Como eu estou aqui no primeiro período, e como é que eu quero chegar no último período aí, do meu período de análise, de validade, de escopo, né? E eu tenho que colocar assim, ó, a meta é representada pela linha vermelha, e eu tenho 3 outras linhas. Qual é o requisito da parte interessada, qual que é o referencial comparativo pertinente e qual que é o referencial comparativo de exemplaridade. Ok? 4 coisas eu tenho que ter num gráfico para considerar ele com referenciais de comparabilidade. Ok? Não é só meta. É meta, RPI, RCP e RCE. Ok? Qualquer dúvida aí, eu vou abrir já para pergunta já, tá bom? Aí o que a gente tem? Esse gráfico aqui é para quanto maior, melhor, né? Então, esse é o ponto dele. E agora sobre inteligência de interpretação. Bem simples. Quer dizer, tudo que eu falei aqui agora, eu tenho certeza, se você assistir com cuidado o que eu falei até agora, você já vai ter um puta numa seara lá. Você já viu que o seu indicador é uma informação, você já viu que você chama taxa de índice de taxa, uma zona, e aquilo que não é um dos dois pode ser coeficiente, e você já viu também que você não tem a estrutura de driver e outcome clara para todo mundo. Então, tem 3 grandes cagadas na estrutura de indicadores da grande maioria das organizações. Ok? E a gente precisa corrigir isso. Agora, se eu tenho os números certos, eu tenho que fazer análise crítica desses números para tomar decisão. Para isso que serve. Então, eu tenho que saber interpretar. É aí que a gente chama estatística interpretacional, onde nós vamos utilizar
diversas técnicas para fazer a interpretação. Eu vou destacar 4 apenas aqui para vocês verem. Não nos basta mais ter um gráfico e colocar aquela meta ali, o RPI, o RCP, tudo aquilo que eu me referi ali. Eu preciso ter uma coisa chamada limites de intervenção. Claro que nessa live eu não consigo explicar isso para você. Isso é um assunto denso que eu e o Neville vamos explicar para vocês num momento específico, num curso mais denso. Mas, meu querido, eu posso lhe assegurar, a ausência de limites de intervenção que são calculados a partir de conceitos probabilísticos faz você tomar decisões muito erradas. Muito erradas. É muito comum as pessoas falarem assim, vamos imaginar que essa linha verde aí fosse a meta. O cara vai falar assim, no 6º encontro, no 6º período, eu bati a meta, no 5º também, aí no 7º eu me lasquei, no 9º eu bati, não bati, não bati. Na verdade, meu querido, o jeito de comparar se uma meta foi batida ou não é olhar o ponto que você coloca no gráfico, tem que olhar a média dos últimos dados que eu tenho. Não dá para me explicar isso aqui rapidamente aqui, mas eu posso lhe assegurar, a decisão que a grande maioria das pessoas está tomando, e eu e o Neville nos abraçamos quando falamos isso para as pessoas, é muito legal a nossa emoção quando a gente diz isso. As pessoas erram, mas de uma maneira muito grandiosa. Perdem dinheiro que vai para o bueiro, porque não leva em consideração um conceito simples, que é o conceito de limite de intervenção e o conceito de critério para bater uma meta, ou um referencial comparativo pertinente, um RPI. Segunda coisa, muito importante, quer dizer, isso aqui, só isso aqui é umas 2 horas de aula, para explicar para você a cagada que você comete quando você não usa limite de controle. Terceiro, será que os processos são capazes? Será que dá para executar isso? Aí tem uma análise que é de capacidade, incapacidade, estabilidade e instabilidade de um processo, seja o indicador que for, seja o indicador... Isso aqui normalmente é utilizado em fábricas, né? É o conceito de controle estatístico do processo. Não, mas dá para usar para qualquer indicador, para qualquer área. Dá para usar para faturamento, dá para usar para tudo esse conceito. Então, aí o processo tem que ser estável e capaz, não é? Estável e capaz. Não adianta ele ser instável e capaz, porque ele é bêbado, né? Quando ele está sóbrio, ele fica bacana, quando não está sóbrio, ele fica desgraçado. Então, eu estou dando um processo analítico para saber se o processo é estável e capaz de atingir a meta que eu desejo. Ok? Muito importante esse conceito aqui. Tem muitas vezes que eu vou nas empresas e os gráficos são assim, ó. Tem lá, por exemplo, está medindo reclamação. Já é uma cagada, né? Medir reclamação já é uma informação. Mas tem muitas vezes que eu tenho gráficos, tem pontos no zero. Uma regra que eu vou te dar aqui, que eu não vou conseguir te explicar por que agora, mas isso é importante. Nunca um gráfico pode ter ponto no zero. Eu vou repetir. Nunca um gráfico pode ter ponto no zero. Como o Pavani não pode ter ponto no zero? E se tiver zero reclamação? Você tem que ter, pelo menos de acordo com os pressupostos estatísticos, que eu vou explicar para você no curso, quem quiser me dar o privilégio de participar dele, o N tem que ser maior, o NP tem que ser maior que 5. A questão é quanto tempo eu levo para ter defeito. Eu jamais posso projetar o número 0 num gráfico. Jamais. Tá claro? Jamais. Tem artifícios para você corrigir isso. Tá? Eu vou te explicar isso oportunamente. Numa live não dá. Leva muito tempo para explicar isso. Mas se seu gráfico é assim, picos, você está fazendo o gráfico errado. De um jeito que eu vou te explicar como é que faz certo. E por último, análise de correlação. Nós temos que saber se uma grandeza correlaciona com outra, para cada vez controlar menos e ter domínio sobre mais coisas. Ok? Sem esse tipo de análise, a gente vai errar muito na interpretação. O que eu percebo, pessoal, nas interpretações dos dados estatísticos, é uma reunião, na grande maioria das vezes, é risível, assim, sabe? Eu já participei de muitas reuniões de análise crítica. Eu percebo, assim, uma reunião enfadonha, absolutamente improdutiva. Ninguém sabe direito o que está acontecendo. As decisões não são tomadas. Participa da reunião um cara que não tem a menor capacidade de tomar decisão. Por exemplo, eu já vi várias vezes nas reuniões os caras discutindo não conformidade, o pessoal da qualidade está discutindo não conformidade.
quando a não conformidade é da área X lá, pô, é o cara que tem que estar discutindo aquilo. O indicador é dele. E ele tem que discutir e não usa nenhuma estatística interpretacional. Muito errado o que se faz. Bom, posso lhe garantir, em indicadores, nós temos hoje organizações fazendo, a grande maioria das organizações fazendo coisas muito pouco sustentadas sobre esse tipo de trabalho. Ok? Muito pouco profissionais sobre esse tipo de trabalho. Ok? Então, era mais ou menos isso. A gente resolveu fazer uma live um pouquinho menor, de 35, 40 minutos no máximo. Eu queria abrir aqui para perguntas. Se alguém tem alguma perguntinha para fazer, entre os que estão aqui presentes, pode escrever aí no chat, eu respondo para você. Pode escrever também aqui no meu WhatsApp, quem quiser. Eu tenho aqui o meu WhatsApp, né? Você pode fazer perguntinha por aqui, caso você tenha alguma perguntinha para fazer, e eu respondo. Ok? Uma pergunta que me fazem aqui. Tem como medir todo mundo? Tem. Eu tenho uma frase que diz assim, ó: se você de verdade não der para ser medido, é porque o seu trabalho não é tão importante. É porque eu posso te demitir, porque se não dá para medir, não dá para medir performance. Se não é importante a performance, tá ali para quê, cacete? Ok? Então é muito importante você ter. Você que está assistindo isso aqui, assiste de novo, compartilha com as pessoas da sua companhia, que são 40 minutinhos aí que vão poder fazer uma diferença importante. E não esquece de participar do nosso workshop de 3 horas sobre indicadores. Nós vamos fazer no comecinho do ano. E depois desse workshop, um curso de 10 horas, onde nós vamos falar efetivamente tudo sobre indicadores. Você vai ficar pianinho com esse negócio, vai ter condição de consertar muita coisa na sua organização. Ok? Obrigado, Juliana. A Juliana assistiu aqui, Juliana Mendes, né? Obrigado pela companhia nesse período. Compartilhem esse vídeo com as pessoas que você acha legal. Se inscreve no nosso canal de YouTube, está lá gravado isso aqui para você assistir e compartilhar com o seu pessoal, ok? Fica atento, que nós vamos falar isso aqui. O curso sobre indicador nós vamos definir esse ano ainda, Magali, mas vai ser um workshop de 3 horas, vai ser no comecinho de janeiro, e o curso de 10 horas, que são 10 videoaulas, que nem o curso de cultura que a gente fez, vai ser finalzinho de janeiro, e 10, uma aula por semana. Tá bom? Mas eu vou marcar isso aí, ainda esse ano vai estar tudo definidinho. Tá bom? Sexta-feira agora, nós vamos falar sobre gestão por processo, ok? Gestão por processo, sexta-feira, mais uma live de 30, 40 minutinhos aqui. Quem quiser, eu vou colocar aqui, ó, entre em contato conosco aqui, ó, pavani@gaussconsulting.com.br. Eu tenho aí no meu, coisa aí, o nosso, entre em contato comigo no nosso site www.gaussconsulting.com.br. Está lá, coloquei no chat aí o meu e-mail, quem quiser fazer alguma coisa. Será online, Fernando? Isso, o Fernando está perguntando, será online, tudo por aqui, pelo StreamYard e pelas mídias sociais, tudo online. Sim, será tudo por aqui. Tá bom? Qualquer dúvida, quem quiser falar comigo pelo WhatsApp, estou colocando aqui também pelo celular, se não deu para ler ali. Aqui também o meu WhatsApp, posso conversar com você por WhatsApp a partir de agora, ok? Obrigado, querido. Espero que tenham gostado disso aqui. Não esquece de se inscrever no nosso canal de YouTube, clica no sininho para receber as notificações, compartilha esse vídeo. Meu nome é Orlando Pavani Júnior, primazia da gestão e comportamento empreendedor protagonista num único cara. Te vejo nas próximas lives ou nos próximos vídeos do Pavani Responde Responso. Até mais. Valeu.